Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre substâncias químicas. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos para os nossos combinados? Então chega aqui mais pertinho. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Tem muita coisa interessante, muita coisa importante para nós registrarmos, anotarmos no nosso caderno, para depois estudar, mostrar para a família o que você aprendeu, mostrar para a sua professora e para o seu professor o que você está aprendendo nas aulas de ciências junto com o professor Fabiano. Então vamos começar? Primeiramente a gente tem os nossos objetivos. Identificar as substâncias simples e as substâncias compostas. Então nós estamos falando de substâncias químicas e elas podem ser divididas em dois tipos, simples e compostas. Daqui a pouco eu conto para vocês a diferença. E também diferenciar. Então eu já sei quem é uma substância simples, eu já sei quem é uma substância composta. Então eu tenho que saber diferenciar. Alguma coisa faz com que elas se tornem diferentes, que é o nosso objetivo principal da aula. Vamos observar essa imagem? Será que você reconhece essa imagem? Muito comum no nosso dia a dia, né? É um copo d'água. E eu lanço para vocês uma pergunta. Você sabia que beber água faz bem para a saúde? A água, ela é fundamental, ela é essencial para a nossa vida. Ela ajuda no metabolismo, no funcionamento do nosso corpo. Então, quando nós fazemos a ingestão da água para matar a nossa sede, ela vai fazer um monte de processos lá no interior do nosso corpo. Por isso ela é tão importante. Você já parou para pensar do que ela é feita? Então, se ela é tão importante, essa água que a gente faz a ingestão, do que ela é feita? Qual é a sua composição? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. E aí? Você foi perguntar para todo mundo que está na sua casa? Foi procurar na internet da composição da água? Claro, é importante a gente utilizar a internet para fazer pesquisas. Lembrando que a gente tem que utilizar sites confiáveis. A gente não pode confiar em qualquer imagem que aparece ou qualquer informação que aparece na internet. Então, vamos voltar? Olha que legal esse copo d'água. Nós já falamos sobre isso. Cristalino. Mas será que dá para beber? Nem sempre, porque pode ter micro-organismos causadores de doenças ou algumas substâncias químicas. Muito provavelmente, essa água passou pelo processo de tratamento de água, lembra? Na ETA? Passou também por um processo, por exemplo, de filtragem, foi tirada de um filtro na casa da pessoa, ou a água foi fervida para eliminar esses micro-organismos que podem causar doenças. Então, a ingestão da água é super importante. Beba bastante água no dia a dia, porque ela vai ajudar nos processos internos do nosso corpo. Mas do que será que ela é feita? Qual é a sua composição? Claro, se nós relembrarmos e vermos algumas situações, nós chamamos a água também de H2O. É H2O. H de hidrogênio e O de oxigênio. Então, quando nós falamos sobre a água, nós estamos falando de hidrogênios e oxigênio. Mas a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso ao longo da aula. Então, os materiais encontrados na natureza ou produzidos pelo ser humano podem ser classificados em dois grupos, de acordo com seus constituintes, do que ele é feito. Então, por exemplo, a água nós encontramos na natureza. Não foi o homem que fabricou. Mas, por exemplo, o copo, aonde nós colocamos essa água, foi fabricado, foi produzido pelo homem. Então, esses dois exemplos que eu dei para vocês podem ser classificados como substâncias ou misturas. Vai depender da sua constituição. Então, eu trago aqui para vocês dois exemplos para ficar bem claro. Olhem aqui no lado esquerdo. Nós temos um copo com água. A água é considerada, então, uma substância.
Nós já vamos falar o que é isso. Olhem no lado direito. O que será que é isso? Estamos usando muito nesses últimos tempos. O álcool nós utilizamos para fazer a limpeza da nossa casa, utilizamos para esterilizar objetos, para higienizarmos as nossas mãos. Então, o álcool é considerado uma mistura. Então, a partir deste momento, nós vamos começar a entender o que é uma substância, que pode ser simples ou composta, e também uma mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea. Um material caracterizado por um conjunto de propriedades específicas. Por exemplo, aquele material tem uma temperatura de fusão específica. Só ele vai entrar nesse momento de fusão ou de ebulição. Lembram fusão e ebulição? Fusão, a água, a passagem, né, do estado sólido para o líquido e vice-versa. Tem uma temperatura que isso ocorre. Na ebulição, a passagem do líquido para o gasoso, vapor e vice-versa. Também tem esse momento, tem essa temperatura para que ocorra essa mudança de estado físico. Solubilidade, se esse material se dissolve em outro. Densidade, entre outras propriedades. Nós dizemos que é uma substância. Então, novamente, olhem aqui essa imagem da esquerda. Eu trago para vocês o exemplo da nossa água. É a água que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas atividades que nós realizamos. Desde acordar, escovar os dentes, lavar o nosso rosto, no preparo dos alimentos, na nossa higiene, tomar um banho, limpar a nossa casa, as nossas roupas. Então, a água que é tão importante para as nossas atividades é considerada uma substância. Percebam a molécula que forma, que constitui a água. Nós temos hidrogênio, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Uma substância pura, como o próprio nome diz, está pura, ou seja, não está misturada com outra substância ou com outras substâncias. Daí vocês vão perguntar para mim, mas Fabiano, a água do nosso cotidiano, a água do nosso dia a dia, ela é uma substância pura? Não. Embora ela tenha hidrogênios e oxigênios, nós já falamos que a água pode ser encontrada na natureza. Imagine uma água subterrânea que está no subsolo. Ela tem contato com as rochas e pode agregar a ela alguns sais minerais. Você já tomou água mineral? Não é verdade? Olhe o rótulo da garrafinha ou do copinho da água mineral. Você vai encontrar descrito nomes de alguns outros elementos químicos, comprovando, mostrando que essa água não é pura. Já uma mistura é a reunião de 2 ou mais substâncias puras. A partir do momento em que elas são reunidas, misturou, juntou, deixam de ser consideradas substâncias puras. Elas passam a ser, então, as substâncias que compõem esta mistura. Então, vamos dar uma olhada, vamos entender como isso acontece. Então, a combinação de elementos químicos pode produzir substâncias simples ou compostas. Para isso, nós temos que lembrar o que é um elemento químico. Lembram da tabela periódica com seus vários elementos? Hidrogênio, carbono e assim por diante. Então, quando nós reunimos esses elementos químicos, juntamos elementos químicos, nós podemos formar substâncias simples ou compostas. Vamos ver exemplos? Olhem a imagem da esquerda. Tem um N. O que esse N representa? O nitrogênio é um elemento químico que nós encontramos na tabela periódica. Percebam essas 2 bolinhas. Então, eu juntei 2 nitrogênios, que vai formar o gás nitrogênio, N2. Aquele número 2 indica que eu tenho 2 nitrogênios. Este exemplo da esquerda é considerado substância simples. Mas agora observem o da direita. Que letras vocês percebem? Tem C, tem O. São letras diferentes. C é de carbono, um elemento químico. E o O
é um outro elemento químico, oxigênio. Então vocês percebem que eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Tem 2 bolinhas verdinhas, que vai formar o gás carbônico, CO2, dizendo que tem 2 oxigênios. Neste caso, nós temos uma substância composta. Vocês conseguem pensar na diferença de substância simples e composta só vendo essa imagem? Consegue? Se não conseguiu, não tem problema, eu já vou contar para vocês. Mas antes nós vamos para uma atividade. Observe as 3 caixas abaixo. Então, caixa 1, caixa 2, caixa 3. As esferas azuis representam átomos de um elemento e as esferas verdes, átomos de um outro elemento. Identifique cada caixa em substância simples ou composta. Então vamos lembrar a tela anterior, quando nós tínhamos só nitrogênio, só bolinhas com a letra N. Lembra? Então era uma substância simples. Substância simples é aquela que eu encontro somente um tipo de elemento. Já na substância composta, você lembra quem participava? C de carbono e O de oxigênio, 2 elementos diferentes. Então, substância composta é aquela que tem 2 ou mais elementos diferentes. Nesse caso da nossa atividade, não tem letrinhas para dizer qual é o elemento químico. Nós vamos nos basear na coloração. Então, na caixa 1, eu só tenho bolinhas verdes. Na caixinha 2, eu tenho bolinhas verdes e azuis. E na caixinha 3, só bolinhas azuis. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. Sentiu dificuldade? Pode ser que alguns de vocês tenham sentido dificuldade, outros já não. E é essa a ideia. Cada um aprende num ritmo e a gente está aqui para aprendermos juntos. Então, a atividade mostra 3 situações. Caixa 1, 2 e 3. Ele pede que você classifique, diga qual caixa tem substância simples ou qual caixa tem substância composta. Então vamos ver se vocês acertaram? A caixa 1 eu tenho substância simples. Por que é uma substância simples? Porque eu só tenho dentro dela bolinhas verdes, ou seja, é o mesmo elemento. Então é considerado simples. Já a caixa 2, substância composta. Por que é composta? Porque estão juntas bolinhas verdes com bolinhas azuis, 2 elementos diferentes. É a característica de ser uma substância composta. Já a caixa 3 também é uma substância simples. Mas, Fabiano,
Por que a 1 é simples e a 3 também é simples? A regrinha para ser considerada uma substância simples é apresentar somente um elemento químico. Nesse caso da caixa 1 é o elemento verde. Na caixa 3 é o elemento azul. Não misturou com outros, só tem ele, considerado simples. Acertou? Gostei de ver. Então, para ficar claro, para entender bem esses conceitos, nós vamos construir um mapa mental, um mapa conceitual com os principais termos que nós estamos vendo nessa aula. Então, vamos copiar no caderno? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. A matéria pode ser constituída, né? Ela pode ser separada e classificada como uma substância pura ou mistura. Lembram? Substância pura é aquela que tem algumas características, como temperatura, solubilidade, entre outras específicas. Quando eu tenho uma mistura, eu tenho um conjunto de várias substâncias diferentes. Já a substância ela pode ser simples, quando tem um elemento químico, e composta, quando ela tem mais de um elemento químico, ou seja, elementos diferentes. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos. Copiou bem caprichadinho no seu caderno esse mapa conceitual? Que legal! E essa é a ideia. Para facilitar o seu estudo. Quando você observa essa estrutura, quando você vê esse desenho, você observa os conceitos, palavras que são importantes para nós entendermos do que nós estamos falando. Vamos continuar a conversar sobre esse assunto e você vai perceber que nós vamos usar muitas dessas palavras, muitas vezes. Então, olha lá. Substância simples. Qual é a definição de substância simples? É aquela formada pelo mesmo elemento químico, é igual, é sempre o mesmo. Por exemplo, a substância hidrogênio é um gás que é formado por moléculas com dois átomos de elemento químico hidrogênio, H2. Então, olhem a representação gráfica, da esquerda para a direita. Pegamos a tabela periódica, que é uma representação gráfica dos elementos que nós encontramos. Lembra? Ordem crescente do número de prótons, o Z, número atômico. Peguei o elemento hidrogênio, tá aqui, H de hidrogênio. Quando eu junto dois hidrogênios, forma o gás hidrogênio, H2. Só tem hidrogênio, substância simples. Mas Fabiano, tem dois. Mas os dois são iguais? São. Então é considerado uma substância simples.
Vamos para um outro exemplo. Quero ver se vocês estão ficando craques. A substância oxigênio é essa que a gente respira. Também é um gás que é formado por dois átomos do elemento químico oxigênio. Como tem dois oxigênios, aparece O2. O númerozinho indica a quantidade dos elementos. Tabela periódica, fizemos um recorte e pegamos o oxigênio, O de oxigênio. Juntamos dois, gás oxigênio, O2. Pergunto, é o mesmo elemento? Oxigênio com oxigênio. São iguais. Substância simples. Então, não importa a quantidade do elemento se ele for igual. Pode ter 2, 3, 4. É o mesmo elemento? Substância simples. Mas e agora? Se eu misturo elementos diferentes, eu vou ter uma substância composta, que é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. É o caso da água que nós começamos a nossa aula, H2O. Já deu para perceber, hidrogênio está junto com oxigênio, eles são elementos diferentes. É formada por dois elementos químicos diferentes, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Percebam aqui a fórmula, a representação gráfica da água. H, 2 Hs e 1 oxigênio. Misturou coisas diferentes. Substância composta. Um outro exemplo, o gás carbônico que sai, por exemplo, do escapamento dos carros, das chaminés, tá? É formado por átomos do quê? De carbono e 2 de oxigênio. Representa dessa maneira, um C para carbono e 2 Os para oxigênio. Carbono e oxigênio são coisas diferentes, são elementos diferentes. Então, é uma substância composta. Vamos para uma atividade? Quero ver se vocês estão sabendo tudo. Saber diferenciar simples de composto. Complete as seguintes frases. Olha a primeira. Espaço é a substância constituída de átomos de um mesmo elemento químico. Olha a letra B. Espaço novamente. É a substância constituída por átomos de elementos químicos diferentes. Vou dar um tempinho e eu já retorno. E aí, copiou super caprichado no seu caderno? Ah, eu quero ver esse caderno. Então vamos corrigir essa atividade? Super fácil, porque você é inteligente. Você prestou atenção. Olha a letra A. Um mesmo elemento químico. Quando eu tenho elementos químicos iguais, substância simples. E olha a letra B. Elementos químicos diferentes. Se eles são diferentes, é uma substância composta. Parabéns, você acertou! E o que vimos na aula? Então, o conceito de substância simples, aquelas que na sua constituição têm o mesmo elemento químico, e o conceito de substância composta, é aquela que tem na sua constituição elementos químicos diferentes.
Nessa aula, nós falamos sobre substâncias. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!